Seria muito simples dar respostas que aparentemente iriam explicar, né, o que está ocorrendo no Brasil, mas na verdade a situação é muito mais complexa, muito mais difícil do que se pode imaginar, né? Nós temos, além dos nossos problemas internos do país, nós temos os problemas do mundo em que vivemos, sejam dos países de primeiro mundo, dos países periféricos, e as maiores dificuldades elas se dão justamente no âmbito político e econômico. No nosso caso, por exemplo, o que tem afetado muito a população brasileira é a questão do desequilíbrio fiscal que existe tanto na União Federal, Distrito Federal, nos estados, como nos municípios. Numa linguagem bem simples, diríamos que no orçamento doméstico estaríamos gastando mais do que temos, do que recebemos. E, obviamente, isso não é de hoje. A má gestão, a corrupção, né, tem provocado problemas das mais diversas ordens, afetando a alta dos juros, a questão da inflação, gerando a inatividade econômica e, com isso, o desemprego também. E o que vemos é que o governo federal está numa tentativa, diríamos até desesperada, com o Congresso, de procurar respostas, né, para esta situação. E o que nos preocupa muito é que estas respostas, elas parecem canalizadas, por exemplo, para os servidores públicos, como se de um modo geral eles fossem responsáveis por esses grandes gastos. É óbvio que alguns ajustes têm que ser feitos também, reconhecemos, como questão da própria Previdência Social, que nós observamos que, da maneira como as coisas se conduzem, em dado momento não haverá mais recursos, né, ou não existirão mais recursos para custear os benefícios da Previdência, dentre os quais a própria aposentadoria. Mexer, já que o senhor mencionou aí, inclusive, a questão da Previdência, mexer, fazer essas reformas todas, seria uma solução, seria realmente uma saída para o governo? Depende muito da ótica, da visão, da maneira como as pessoas encaram. Eu, particularmente, segundo os estudos que eu procuro fazer, até porque minha disciplina, uma das disciplinas é justamente políticas públicas, eu avalio que essas questões poderiam ser resolvidas sem afetar tanto a sociedade brasileira como um todo. Por exemplo, nós temos o imposto sobre as grandes fortunas, que é constitucional e que não é executado, né? Os bancos têm lucros astronômicos, né? Essa área financeira, um exemplo. A riqueza está muito mais concentrada nas mãos de poucos, enquanto a maioria vive a duras penas. Então, uma boa gestão, o combate à corrupção, a cobrar o tributo de quem realmente deveria pagá-lo e em volume maior, aplicar melhor, gerir melhor esses recursos, como é o caso da própria Previdência, melhorar inclusive a balança comercial e tomar algumas outras medidas, mesmo dentre os empregados, sejam da iniciativa privada ou públicos ou servidores, sobre certos benefícios, sobretudo do mais alto escalão, poderiam redundar numa economia maior e numa melhor aplicação desses recursos. Da maneira como isso está acontecendo, segundo a minha ótica, o prejuízo está sendo muito mais para a massa, para o povo, sobretudo aqueles de baixo poder aquisitivo. Embora até os da classe média, média baixa, média alta, estão sendo afetados por determinadas políticas. Eu vejo uma frieza muito grande no tratamento disso, e as disparidades, os gastos enormes com o Congresso Nacional, por exemplo, com o próprio governo federal. Eu penso que medidas mais coerentes, mais justas, poderiam resolver o problema. Nós vimos aí se cobrar de quem deve. Essa questão de anistia, o bom pagador acaba sendo prejudicado com isso, entre aspas, né? Porque ele procura pagar fielmente, atender às regras fiscais, as ordenanças que dominam essa área, enquanto que, de repente, os parlamentares votam lá uma anistia, uma redução exagerada de multa, de juros, premiando até aqueles que foram inadimplentes, muitos até de maneira proposital,
e prejudicando aqueles de menor poder aquisitivo. O senhor acredita que os nossos políticos estão pouco comprometidos com a situação do povo brasileiro, por isso não se encontra uma solução que fique bom para todos? Na verdade, eu vejo que nós brasileiros, em virtude da nossa origem, né, nós não somos um povo que temos uma origem assim, muito reflexiva, muito meditativa. Nós somos assim mais na base do improviso. Veja, por exemplo, que poucos se preocupam em fazer uma poupança, uma previdência à parte, um plano de saúde, o tempo vai passando, vai envelhecendo. Então isso faz parte praticamente da nossa cultura. Mas eu vejo que os políticos, de um modo geral, nós não devemos generalizar, até porque devido a essa nossa origem, nós somos muito superficialistas, artificialistas, nós não cavamos fundo, nós refletimos muito em termos de efeitos sem analisarmos as causas. Então eu vejo, infelizmente, poucos parlamentares que realmente se preocupam a rigor com as dificuldades do povo brasileiro, com seus dramas, com uma sobrevivência até castigada por uma instabilidade política, econômica, por problemas que muitas vezes não são gerados externamente, mas dentro do próprio país, né? Lamentavelmente, dentre todos os partidos, existem esses tipos de parlamentares. Poucos são realmente comprometidos, poucos realmente representam o povo à altura, poucos realmente estão preocupados com as dificuldades, os sofrimentos, as decepções do nosso povo. Daí, o que fazer? As próximas eleições vêm aí, o ano que vem. Temos que pensar com cautela, analisar quem são os candidatos, o que é que eles podem fazer, qual é o currículo deles, cobrar desses candidatos depois de eleitos. Mas muitas vezes nós nos acomodamos e depois que as coisas chegam no patamar em que elas estão, aí às vezes chorar o leite derramado, por assim dizer, não vai resolver. Bom, e a solução então seria que nós, população, refletíssemos e conhecêssemos melhor os nossos candidatos antes de votar neles. Exatamente. Independentemente de sigla partidária, examinar cautelosamente cada candidato, se possível ter algum tipo de acesso a este candidato e, uma vez que este candidato seja eleito, cobrar diuturnamente que ele cumpra sua plataforma de campanha e, sobretudo, que seja íntegro, que seja trabalhador, compareça mais, que dê satisfação aos seus eleitores, à comunidade, ao povo brasileiro. Parece até um sonho, mas a política brasileira, aos poucos, ela vai se refinando também pelas exigências de um próprio povo que já está bastante cético, né? Já não crê muito no que vê aí. Agora, doutor, recentemente o Senado votou a favor de Michel Temer. Como que você, enquanto estudioso, enxerga essa votação? Foi uma votação legal? Como que foi? Bem, eu não vou me ater a questões políticas, vou me ater a questões jurídicas, né? Como operador de direito que também sou, eu vejo que a questão dos trâmites constitucionais, legais e formais, eles foram atendidos. Se nós, como brasileiros, aprovamos ou não aquele quórum que foi estabelecido ontem, né, pela Câmara, na questão se aceitavam ou não a denúncia, né, para que o Supremo Tribunal Federal realmente fizesse a investigação, não vou ater-me, então, a questões políticas, de arranjos, de coligações partidárias, de interesses mais múltiplos, nem sempre, às vezes, escusos até, mas juridicamente falando, o processo seguiu o seu trâmite, né? Eu não digo que esse processo foi atropelado. Agora, eu diria o seguinte: muitas vezes um presidente ele pode ser até retirado do cargo, não exatamente pelas justas razões pelas quais ele deveria sê-lo, mas às vezes por mediações de caráter político que são tendenciosas e não seguem o rigor do ordenamento jurídico. Tanto que no caso da presidenta passada, não sou filiado ao partido dela, nenhum partido, nenhum diretório, eu quero crer que se havia razões para afastá-la, essas razões não seriam aquelas anunciadas ali, que seriam razões muito mais técnicas relacionadas à questão de instrumentos de planejamento, de orçamento, que qualquer presidente anterior ou até ela mesma estariam sujeitos. Então, essa história de que para atingirmos os fins vale qualquer meio, ela é perigosa, porque hoje pode acontecer
acontecer com alguém que nos agrada. Amanhã pode acontecer conosco, pode acontecer com uma pessoa que está próxima de nós. Então, o ordenamento jurídico deve ser obedecido a rigor, doa a quem doer.